Tem dias em que o peso não vem do corpo, vem das metas que nunca existiram. Eu sou Leandro Dias e você está ouvindo o Adulto Possível, um podcast sobre o caos da vida adulta, as pausas, os sustos e tudo aquilo que a gente só aprende morrendo um pouco e renascendo depois. Hoje vamos falar sobre algo silencioso, mas que define muito do que sentimos, as expectativas que nos envelhecem. Outro dia, rolando o feed do Instagram, eu cruzei com alguém que parecia ter tudo resolvido. Promoção, relacionamento, viagem perfeita, vida equilibrada. E por um segundinho eu fiquei pensando, eu devia estar assim também. E vou te falar, 10 minutos depois eu falei, devia não. Eu só estava repetindo uma expectativa que não é minha. Quantas vezes eu sofri tentando alcançar um padrão que nunca desejei de verdade? E você, quantas vezes sofreu tentando alcançar um padrão que nunca desejou de verdade? Quantas escolhas da sua vida foram feitas por desejo e quantas foram feitas por medo de ficar para trás? Toda hora eu tenho a sensação de que a gente tem uma linha de chegada imaginária, mas o próprio nome já diz, imaginária. E daí você se pega pensando no seguinte: carreira estável, relacionamento estável, emocional e psicológico estável e o mais engraçado, conta bancária estável. Esse aqui, da minha parte, já foi pro espaço muito antes dos meus 30 anos. Eu sigo catando cavaco até hoje dos déficits que eu vou deixando para trás, mas a gente vai conseguindo pagar e conseguindo reajustar com o tempo. Mas ninguém te conta que não existe essa linha de chegada, que não existe um momento mágico em que tudo se encaixa. O problema é que quando a gente acredita nessa corrida invisível, a gente passa a viver no modo estou atrasado. Só que atrasado em relação a quê? A padrões inventados, editados, performados nos Instagrams, dos Instagramáveis, a comparação com os outros, né? E isso cansa, isso pesa, isso envelhece a alma e o corpo. Expectativas são cruéis porque elas moldam quem acreditamos ser. Em algum momento a comparação deixa de ser externa e vira interna. Eu devia estar ganhando mais, eu devia estar mais preparado, eu devia estar diferente, eu devia ter feito aquele concurso que eu não fiz. E a pergunta real é, quem você achou que você seria hoje? E mais ainda, quem você realmente é hoje? Essa pergunta ecoa, está toda hora na minha cabeça, não sei se está na sua, mas enfim, ecoa na minha cabeça todos os dias, toda hora, toda semana. E ela dói, mas também liberta. E é entendendo que tipo de possibilidade que você é, que tipo de adulto possível você é hoje, que deixa a gente mais liberto com aqueles planos mirabolantes que a gente fez lá no passado. Eu, quando tinha 16, 17 anos, eu achava que ia ser uma coisa, cheguei aos 20, já com o caminho mudado, aos 30, tudo mudou, estava tudo diferente. Eu fiz o meu possível, e dentro do meu possível eu fiz o meu melhor. Eu acho que esse é que é o grande pensamento, acho que esse que é o grande lance. Desistir não é fraqueza, é um ato de coragem muitas vezes. A gente cresce ouvindo que desistir é fracassar. A gente cresceu assistindo filmes em que bastava querer muito para vencer tudo. Na vida real, às vezes querer muito não resolve, e muitas das vezes não resolve porra nenhuma. E quando a gente cresce, a gente percebe que nem sempre é assim. Querer não é necessariamente poder. E de vez em quando a gente precisa desistir. E desistir não é sempre sinal de fracasso. É também de maturidade. Parar de insistir no que não faz sentido, recusar o caminho que machuca, abandonar um roteiro que não é seu e estabelecer os seus próprios limites. Desistir não é cair. Desistir é também proteger o que importa. É se proteger. Proteger até onde você chegou, proteger as suas possibilidades e as suas potências também. Fragmentos do presente. Agora pensa comigo na seguinte cena. Você tem 30 e todos anos, chega em casa exausto, à noite, no meio da semana e decide ver um filme. Abre o streaming e passa 25 minutos escolhendo até ficar cansado de escolher e desiste. Quem nunca, né? Comigo já aconteceu de ligar a TV às 9 horas da noite, feliz da vida que ia conseguir assistir a pelo menos um episódio inteiro de alguma série ou pegar uma boa parte de um filme
E no final, 1 hora depois, eu não tinha escolhido porra nenhuma, não vi nada e fui dormir puto da vida, 10h30 da noite, zapeando o menu das opções dos streamings. Pode ser o streaming que for, pode ser Netflix, Amazon Prime, não importa. Sei que eu fiquei escolhendo e não saí do lugar. Muitas opções, muitas escolhas, muitos dilemas. Eu quero um filme de um jeito ABC, ou uma série que seja do jeito XYZ, caso contrário, não rola. Afinal, eu posso escolher. Eu achava que ter mais escolha era liberdade. E hoje eu descobri que às vezes é só cansaço. Quando era TV aberta, simplesmente a gente aceitava a programação, o horário e ponto. Você sentava ali, você lembrava, porra, 9 horas da manhã vai passar Cavaleiros do Zodíaco na manchete, pra quem gostava de Cavaleiros do Zodíaco. Ou vai passar aqueles tokusatsu, Jaspion, Spilvan, Giban, Charivan. Tinha um horário que a gente sabia que tinha que assistir, ou era no final da tarde. E a gente aceitava isso daí e tá tudo bem. Era um episódio por dia. Mas agora tá tudo tão frágil, tão fácil, que nada nunca agrada a gente. E o que você acha disso aí, ouvinte? Me conta aí, vai. Me conta aí. Pode ser pelos comentários aqui do Spotify, pode ser pelo Instagram, @oadultopossível. Manda o teu comentário para botar aqui nos próximos episódios. É bom pra gente construir uma participação conjunta aqui, minha, sua e de todo mundo que estiver ouvindo. Indicação da semana. Eu queria colocar aqui como um pano de fundo a nova temporada do Dexter, Ressurreição. Ela também pode ser entendida como uma nova série, mas eu não vou encarar muito como uma nova série aqui não. Eu vou encarar mais como uma temporada mesmo, só que um Dexter aí revivido, repaginado. Ele está disponível no Paramount, para quem tem acesso ao Paramount ou algum outro meio que consiga assistir. Ou se for pirata também, não estou aqui julgando, sem julgamento. E também, óbvio, fica a sugestão de assistir as outras temporadas anteriores, porque senão você vai começar a assistir o Dexter Ressurreição e não vai fazer muito sentido. Desde a primeira até essa última, que eu achei que ficou muito bacana, muito mais redonda e agradou bastante a mim como espectador e como fã dessa série. E ela está muito aderente a esse tema aqui desse primeiro episódio, que é o que as expectativas que a gente tem e se a gente consegue concretizá-las ou não. E o Dexter, ele tem sempre esse dilema. O personagem, ele vive essa situação principal do personagem propriamente que ele performa no meio social versus a essência que ele realmente é. E aí ele, enfim, ele vai fazer o que ele tem que fazer, o que ele sempre fez, para não dar muito spoiler, apesar de ser uma série super conhecida. Mas fica aqui a sugestão. Eu acho que o Dexter é um bom pano de fundo aqui pra gente pensar quem a gente é e aonde as nossas expectativas elas estão nos moldando e nos conduzindo e nos levando, né? Então fica essa ideia aqui para assistir e o Dexter Ressurreição. E afinal, a pergunta que Dexter vive é a mesma que muita gente depois dos 30 anos vive. Até quando eu vou tentar ser uma versão de mim que não existe mais? Até quando você vai tentar ser uma versão de você que não existe mais? Afinal de contas, a gente muda ao longo do tempo. Certas preferências vão mudando, certas demandas vão mudando. Eu, por exemplo, não consigo mais sair no final de semana, sexta, sábado e domingo, e iniciar a semana numa segunda-feira tranquilamente. Eu não vou conseguir me recuperar, vou demorar uma semana para me recuperar e já é outro final de semana. Eu tenho que respeitar esse meu limite, essa minha possibilidade. Essa é a minha possibilidade. Até é curioso, na economia tem um conceito, na microeconomia tem um conceito chamado curva de possibilidade de produção, para a gente não sair muito daqui, e é o limite que a firma tem de produzir determinado bem. Ela não pode produzir aquilo no infinito. E a nossa vida ela tem isso, ela tem uma curva de possibilidade de produção, né, pensando muito friamente, e a gente tem nossas limitações, e essas limitações elas vão aumentando com o tempo. Eu hoje não consigo enxergar como eu enxergava antigamente, já tenho uma vistinha aqui cansada, já tenho um probleminha aqui de audição, já tenho um corpo aqui que já não é mais o mesmo, já tenho algumas cirurgias, muitas cirurgias aqui passadas. E por que eu vou tentar continuar vivendo a versão de quando eu tinha 20 anos? Esse cara, esse Leandro, ele já não existe mais. Tá na memória, e é bom que tenha uma boa memória disso. Mas ele já não existe mais. E é importante a gente saber lidar com isso, saber seguir em frente e ir se adaptando. Afinal, a vida é isso, é uma continuidade de adaptação. As expectativas nos envelhecem porque transformam a nossa vida em cobrança. Mas dá para desaprender a ficar um pouco
longe dessas expectativas, ou mais simples, desapegar e deixá-las um pouquinho distantes. As expectativas, elas existem, elas devem ser nosso norte, elas devem nos guiar, mas não serem necessariamente aquela coisa que tem que prender a gente ou ancorar a gente em determinadas situações ou até na vida como um todo. Eu agradeço a você por ouvir esse primeiro episódio, esse episódio piloto. É um projeto que eu estou começando agora, eu gosto muito de falar, gosto de estar aqui falando com podcast, eu gosto dessa coisa de rádio e quero gravar mais, quero chegar a 100 episódios, 200 episódios, essa é a minha ambição, porque eu quero realmente voltar aqui para a podosfera e quero me comunicar com você, ouvinte, eu quero que você se comunique comigo, eu quero que você troque essa figurinha, eu quero que você me mande mensagem, pode ser pelo Spotify ou pelo Instagram, são os meios que eu ainda consegui deixar disponível, mais para frente eu vou botar e-mail e tal, mas ainda não estou conseguindo mexer com isso agora não, tá bom? E se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com alguém, manda para alguém que também anda se sentindo atrasado ou deslocado. E aproveita para seguir o podcast aqui no Instagram, é @oadultopossível. Muito fácil de você decorar, não tem muito mistério. Lá a gente pode continuar o papo daqui, também trocar umas direct messages e interagir com os próximos episódios. Eu quero também fazer algumas coisas de caixinha de pergunta, temas, explorar, pegar alguns áudios que vocês mandem e inserir aqui nos episódios, que eu acho que vai ser muito bacana. E nos outros podcasts que eu já fiz, já construí, já participei, tem dado um resultado muito legal. E se você estiver aqui no Spotify, segue o podcast por aqui também e deixa o seu comentário sobre o episódio. Isso ajuda muito a comunidade a crescer. Ajuda também os algoritmos aí a funcionarem e a nosso favor, enfim, espalhar a mensagem. A gente se encontra no próximo. Aquele abraço e até a próxima. Tchau.